Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Frederico Chardon, eu sou colaborador do Laboratório em Segurança da Computação, o LabSec, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Brasil, e também sou professor no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil também. E hoje eu vou falar para vocês sobre a infraestrutura para autenticação e assinatura de documentos eletrônicos de Moçambique, mas eu vou focar especificamente na questão de identidade eletrônica, porque os meus colegas, o professor Ricardo Custódio e o Lucas Mair, já focaram na questão da ICP, da infraestrutura de chaves públicas, então eu vou focar apenas aqui na parte da identidade. Identidade é uma relação de unicidade entre duas coisas. E aí a gente pode pensar a relação de unicidade que existe entre uma pessoa e o seu documento de identificação, por exemplo. A gente não pode ter mais de uma pessoa ligada ou representada por um documento de identificação. A gente só pode ter uma única pessoa ligada a um único documento de identificação. Então, essa relação de unicidade que existe entre esses dois objetos, essas duas coisas, isso é uma identidade. Claro que a gente pode ter documentos de identificação referentes a contextos diferentes. Então, eu posso ter um documento de identificação que ele me identifica perante a organização que eu trabalho, a minha empresa que eu trabalho. E eu vou ter um outro documento de identificação que me identifica, por exemplo, perante o governo do país que eu sou cidadão, no meu caso, o Brasil. Então, vão ser diferentes documentos de identificação, que eles têm aplicações e usos diferentes, mas eles todos respeitam essa regra de que só pode existir um único documento de identificação para uma única pessoa. Então, respeita essa regra da unicidade. Isso também a gente pode usar essa definição e levá-la para o mundo digital. Então, a gente pode pensar nessa relação de unicidade e implementar, através dela, identidade eletrônica. Então, a gente pode ter uma representação puramente digital de pessoas, de empresas, de objetos, de casas, de carros, de coisas inteligentes. A gente pode pensar na internet das coisas, mas aqui eu vou focar apenas em identidade de pessoas. Então, a gente vai ter um documento de identificação que ele é puramente eletrônico, então ele vai ser uma sequência de bits, de uns e zeros, e essa sequência ela tem que ser única, né? Essa mesma relação de unicidade ela tem que existir no mundo digital. Então, essa relação de unicidade ela vai identificar algo no mundo físico, no mundo real, dentro do mundo eletrônico, na internet. A gente também pode pensar nessa ideia de contextos, então a gente pode ter uma identidade eletrônica específica para um único site, por exemplo, um site de governo, onde a gente vai ter acesso a serviços de governo, ou uma identidade eletrônica apenas no uso de um site, por exemplo, de compra e venda de produtos. Então, eu vou ter uma outra identidade apenas para esse site, mas sempre respeitando essa regra de unicidade. A identidade eletrônica ela pode ser implementada, ela pode ser organizada, ela pode ser gerida de diferentes formas. Eu trago aqui duas que são as tradicionais. A primeira delas é o modelo centralizado, que é o que a gente teve no começo da internet. E o modelo centralizado funciona da seguinte maneira: nós temos os usuários, né, nós, as pessoas, e quando a gente acessa os provedores de serviços da internet, ou quando a gente acessava no passado os provedores de serviços da internet, nós éramos obrigados a registrar, a criar uma identidade eletrônica nesses provedores de serviços, e a gente, para cada provedor de serviço, tinha que criar uma identidade eletrônica diferente. Então, a gente tinha uma identidade eletrônica, um provedor de identidade, um sistema que faz a gestão da identidade eletrônica para cada provedor de serviço. Então, cada provedor de serviço tinha que, além de implementar as suas regras de negócio, implementar o seu serviço, tinha que se preocupar também com gestão de identidade eletrônica. Então, tinha que se preocupar em como que eu vou cadastrar usuários, como que eu vou descadastrar os usuários, como que os usuários vão se autenticar no meu serviço. A autenticação é como que a gente garante que o usuário que está chegando, entrando no nosso serviço, ele é quem ele realmente é. Então, isso geralmente é feito através de uma senha, então uma senha secreta que somente o usuário sabe. Se ele fornece essa senha, junto com um identificador, junto com o seu e-mail ou um login,
a gente sabe que o usuário de fato é quem ele é. Então, isso é autenticação. Esse modelo, ele reinou por muitos anos, só que esse modelo ele tem alguns problemas, né? O primeiro deles, no lado do usuário, no lado esquerdo dessa figura, é que o usuário ele tinha que ter uma identidade eletrônica para cada serviço que ele acessava na internet. Então, se ele acessava 50 serviços diferentes, ele teria 50 usuários e senhas diferentes. Do lado direito, o lado dos provedores de serviço, além das regras de negócio, o provedor de serviço ele também tinha que se preocupar com a implementação e a gestão das identidades eletrônicas. Então, são coisas que não são relacionadas com o serviço propriamente dito da empresa ou do governo, mas que tinha que se preocupar também. Então, todas as questões de privacidade, segurança, todo mundo tinha que ter essa mesma preocupação. Esse modelo naturalmente evoluiu com o passar dos anos para um modelo que eu trago no lado direito, que é um modelo onde a gente tem o nosso provedor de identidade separado do provedor de serviço. Então, com o passar do tempo, se percebeu que todos os provedores de serviço estavam implementando essa mesma, tentando resolver o mesmo desafio, e algumas organizações entenderam que trabalhar com gestão de identidade é um serviço propriamente dito, é um serviço em si, um serviço fim, trabalhar com identidade eletrônica. Então, algumas organizações começaram a vender ou tornar público serviços de gestão de usuários. E assim nasceu esse modelo do lado direito, onde o nosso provedor de identidade ele não está mais dentro da organização, ele não mais faz parte do nosso provedor de serviço, mas é uma outra organização, uma outra entidade que vai implementar esse serviço e vai ou permitir que os provedores de serviço usem esse serviço gratuitamente ou cobrar por isso. Mas o que a gente vê hoje na internet é que isso seja uma coisa gratuita, tanto para os provedores de serviço quanto para os usuários. Então, a gente pode pensar aqui em todos os sites que a gente vê hoje, onde a gente encontra o botão login com o Facebook, login com o Google, login com o Twitter, todos esses sites, nós estamos usando esse modelo do lado direito, onde a gente tem o nosso usuário, que ele está cadastrado no provedor de identidade, ele se registrou em algum momento nesse provedor de identidade, e quando ele vai acessar um determinado serviço, o serviço conversa com o provedor de identidade e pede para que ele identifique o usuário que está chegando ao seu serviço. Então, o provedor de identidade ele vai mostrar uma janela de autenticação do seu serviço. Aqui a gente pode pensar no Facebook, no Google, que o usuário vai colocar ali seus credenciais de acesso, seu usuário e senha. E aí, tendo esse usuário autenticado perante o provedor de identidade, essa informação, então, ela é transferida para o provedor de serviço, certo? Então, a gente tem uma separação. O principal benefício no lado do usuário é que o usuário agora não precisa mais ter um usuário e senha para cada serviço que ele acessa, mas apenas alguns, 1, 2, 3, poucos usuários e senhas apenas para os seus provedores de identidade. Então, hoje o que a gente vê na prática, né, as pessoas têm Facebook, uma conta no Google, uma conta no Twitter, então vai ter 3, 4, 5, 6, talvez, identidades eletrônicas diferentes, e essas identidades eletrônicas são compartilhadas, às vezes, entre dezenas, talvez centenas de provedores de serviço. O benefício para o provedor de serviço é que ele não precisa mais se preocupar com questões de gestão de identidade, com gestão dos atributos dos usuários, vazamentos de dados, lei geral de proteção de dados. Então, tem esses benefícios para o provedor de serviço também. Aqui nesse slide, eu trago bem alto nível um fluxograma que explica como que essa comunicação, essa relação entre usuário, provedor de identidade e provedor de serviço, ela acontece, como que o usuário, ao chegar no provedor de serviço, ele consegue acessá-lo através do seu provedor de identidade. Isso acontece através de dois protocolos, que são dois protocolos bem maduros, amplamente utilizados pelo mundo inteiro, por muitas organizações privadas, públicas, governos. É muito difícil a gente encontrar um uso distinto desses dois protocolos quando a gente está falando de identidade eletrônica. Esses dois protocolos são o Auth 2.0 e o OpenID Connect. O Auth 2.0 ele surgiu primeiro, 2000 e alguma coisa, não me lembro o ano exato, e logo foi um sucesso amplamente utilizado, mas se percebeu que faltava uma camada nesse protocolo específico
para questões de identidade eletrônica, porque ele é bem genérico, o OAuth, ele permite várias coisas diferentes. O foco dele é a autorização, é um usuário autorizar que algo aconteça em seu nome, que algum dado seu seja acessado, ou que o provedor de serviço faça algo em seu nome, mas ele não tinha um foco em autenticação. E aí surgiu o OpenID Connect para resolver esse problema. O OpenID Connect ele padroniza e traz formas para o provedor de serviço e o provedor de identidade se comunicarem e trocarem informações sobre questões bem específicas de identidade, como, por exemplo, como que a autenticação foi realizada. Às vezes, um provedor de serviço ele apenas quer que usuários se autentiquem com 2 fatores, porque é um serviço muito crítico. Então, usuário e senha, esse provedor de serviço não considera suficiente. Através do OpenID Connect, ele pode fazer essa exigência para o provedor de identidade. Então, o provedor de identidade vai obrigar o usuário a utilizar o celular como segundo fator de autenticação, por exemplo. Como é que funciona essa comunicação, essa relação entre essas entidades? Então, a gente tem primeiro o usuário no lado esquerdo, e o usuário ele vai, primeiramente, através do seu navegador, acessar o provedor de serviço, e aqui eu trago alguns exemplos. A gente pode ter assinatura de documentos, que é o que nós oferecemos no nosso protótipo, eu já vou falar sobre ele, serviços de governo, serviços privados, quaisquer. Esse provedor de serviço, ele precisa que o usuário esteja identificado, ele precisa saber quem é esse usuário para poder oferecer o seu serviço devidamente. Então, esse provedor de serviço, ele vai contactar o provedor de identidade que o usuário selecionou. Então, lá no site, o usuário vai clicar em login com o Facebook, login com o Google, login com o Twitter. O provedor de serviço vai contactar o provedor de identidade que o usuário escolheu e vai solicitar para esse provedor de identidade que o usuário seja autenticado e também vai informar o provedor de identidade quais os dados ou quais as ações que esse provedor de serviço precisa fazer em nome do usuário. Então, o serviço poderia, por exemplo, solicitar o nome completo do usuário. Poderia solicitar a lista de amigos do Facebook desse usuário. Seguindo na linha do Facebook, o serviço ele poderia solicitar postar no mural em nome do usuário. Então, nesse caso, ele não está solicitando um atributo, um dado do usuário. Ele quer fazer algo, ele quer executar uma ação em nome do usuário. Então, o provedor de identidade ele vai, depois de autenticar o usuário, apresentar uma lista de tudo o que está sendo solicitado, todas as permissões que estão sendo pedidas pelo provedor de serviço, e o usuário vai aceitar ou não, se ele aceita que os dados apresentados sejam enviados para o provedor de serviço, que as ações listadas, que o provedor de serviço possa executá-las. Então, o usuário aceita ou não que isso aconteça. Assumindo que o usuário tenha aceitado, porque se ele não aceita, simplesmente a comunicação acaba, né? A gente não tem um sucesso, a gente não continua o fluxo, ele acaba. Mas assumindo que o usuário aceitou, então a gente tem o último passo, que é o passo 4. O provedor de identidade ele vai encaminhar para o provedor de serviço a identificação do usuário, vai informar quem é esse usuário, quais os atributos que foram pedidos, e vai entregar isso no formato de um token, que a gente pode falar sobre isso se houver maior necessidade em outro momento. Já são questões mais técnicas, e através desse token, o provedor de serviço, então, ele pode executar ações em nome do usuário ou solicitar os dados do usuário que ele havia pedido anteriormente. Então, esse é um overview, é uma visão geral do OAuth 2.0 e do OpenID Connect, os dois principais protocolos utilizados para a identidade eletrônica hoje no mundo. Então, vamos falar agora sobre o protótipo que nós desenvolvemos. Ele está disponível nessa URL, mz.labsec.ufsc.br. Esse site nós apresentamos inicialmente um pequeno texto onde o usuário vai ter noção do que ele pode fazer nesse protótipo, que basicamente é o seguinte: a primeira coisa que o usuário pode fazer é aprender mais sobre a nossa proposta de infraestrutura de chaves públicas, e aqui eu não vou comentar sobre ela, pois o professor Custódio e meu colega Lucas Maier já falaram sobre isso. A gente tem aqui mais informações, né, que podem ser obtidas pela ICP Brasil, se o usuário clicar nesse botão. E aqui embaixo a gente tem as 3 opções relacionadas com identidade eletrônica, que é onde eu vou focar. Então, a primeira coisa que o usuário deve fazer quando ele acessa o nosso protótipo é criar a sua identidade eletrônica, para que ele possa ter acesso aos outros serviços.
Então, para poder fazer emissão de certificados e assinatura digital, o usuário precisa ter a sua identidade eletrônica criada, porque esses dois serviços dependem da identidade eletrônica do usuário. A gente vai, nesses dois serviços, utilizar atributos do usuário que estão cadastrados no provedor de identidade. Então, ao clicar aqui em criar a identidade, a gente tem um pequeno texto que explica as coisas que eu já falei, fala sobre o Auth, fala sobre o OpenID Connect, também traz alguns detalhes técnicos sobre como nós implementamos, mas ao clicar aqui no ícone, a gente é redirecionado para o nosso provedor de identidade, onde o usuário pode se registrar. Eu vou colocar aqui um outro nome, porque eu já tenho um usuário, mas a gente quer demonstrar aqui o registro dos usuários, então eu vou colocar aqui dados fictícios. Então, o que a gente está pedindo, né? O primeiro nome, sobrenome, o e-mail do usuário e uma senha. Vou botar aqui uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para exemplo. E ao clicar no botão de cadastro, o usuário é redirecionado de volta para a janela inicial. E aí agora, como ele tem já um registro, ele se registrou perante o nosso provedor de identidade, ele pode emitir certificados e também fazer assinatura digital de documentos. Eu vou falar primeiro sobre a emissão de certificados. Ao clicar no botão, a gente tem aqui um pequeno texto que basicamente informa como que esse certificado vai ser gerado, e ele vai ser enviado para o usuário no formato PKCS12, que é um padrão extremamente difundido, que armazena o certificado do usuário, toda a cadeia de certificados acima desse certificado, e também nesse mesmo arquivo consta a chave privada do usuário, que a gente gera aleatoriamente. Então, ao clicar no botão de emissão de certificado, a gente nos é feito o download aqui do certificado. Eu posso importá-lo para o meu sistema operacional, aqui no meu caso é o Windows. Então, aqui ele pede uma senha, mas, como eu falei, a chave privada, para acessá-la, a gente não tem senha nenhuma, então eu não preciso colocar nada. E esse certificado ele é importado para o meu sistema operacional. E agora eu posso fazer com esse certificado o que eu quiser. Por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer é assinar documentos eletrônicos. Eu vou abrir aqui um documento para que a gente possa assiná-lo através do certificado que acabamos de importar no nosso sistema operacional. Então, eu estou no Adobe Reader, aqui eu tenho um documento, apenas de exemplo, um atestado de matrícula meu da pós-graduação, do doutorado que eu faço aqui na UFSC, e eu vou fazer agora assinatura digital utilizando esse certificado que a gente acabou de instalar no nosso sistema operacional. Então, aqui no Adobe Reader eu preciso vir aqui na parte de certificados, e aí ele me pede para assinar digitalmente. Eu vou selecionar aqui aonde que eu vou colocar a minha assinatura, e ele vai me listar o certificado que eu acabei de importar no Windows. Então, assim que vai ficar a assinatura, ele me pede um local para salvar esse documento, e esse é o resultado final. Então, a gente assinou digitalmente, eu posso compartilhar esse documento, esse PDF assinado com outras pessoas, e ele vai ter essa assinatura digital utilizando o certificado que nós acabamos de machar, utilizando essa nossa ICP que nós estamos propondo para Moçambique. Certo? A gente pode usar esse certificado para outras coisas no Windows, várias coisas, mas eu apenas vou mostrar esse exemplo aqui. Voltando para o nosso protótipo, o que a gente pode fazer também, e o que nós estamos oferecendo, o que nós estamos entregando com esse protótipo, é a ideia de uma assinatura digital que ela aconteça através de certificados de propósito específico. Então, parte da nossa estrutura, parte da nossa ICP é através da autoridade certificadora que emite certificados para assinaturas únicas. Então, é emitido um certificado em nome do usuário que está cadastrado e está autenticado no sistema, e esse certificado ele vai estar unicamente linkado com o documento que a gente está assinando. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui um PDF para assinar. Vou utilizar aquele mesmo documento que nós já estamos familiarizados, atestado de matrícula. Pode ser o que eu já assinei. Não tem problema, ele vai fazer 2 assinaturas. Essa linkagem que existe entre o certificado
que é gerado para a assinatura e o documento, ela acontece através de uma função de hash. Então, nós calculamos o hash do documento, e esse hash ele é colocado dentro do certificado que é gerado para assinar esse documento. Então, existe um link, existe uma relação de identidade, existe uma unicidade entre o certificado que nosso sistema gerou, utilizou para assinar esse certificado, para assinar esse documento, e depois essas informações foram jogadas fora, né? O nosso servidor ele não armazena o certificado que foi gerado, não armazena o documento que o usuário enviou, não armazena a chave privada. Então, se a gente olhar aqui o painel de assinaturas, a gente vai ter a nossa primeira assinatura, que nós fizemos anteriormente, e aqui a nossa segunda assinatura que o nosso protótipo realizou. Aí essa segunda assinatura, ela é invisível, ela não tem esse elemento gráfico, essa parte visual, como é o caso da nossa primeira assinatura. O nosso protótipo, a parte da assinatura dela, a assinatura ela é sempre invisível. Então, dessa forma, eu apresento as nossas contribuições, as nossas propostas com esse protótipo. Espero que tenha ficado claro. Agradeço a atenção, deixo o meu e-mail para contato, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer qualquer tipo de sugestão, nós estamos sempre abertos. Obrigado.